Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre perseverança na oração. Eu quero falar acerca da parábola do juiz iníquo, que está em Lucas, no capítulo 18. Se você puder, marca aí, depois você lê. Eu quero ser bem breve nessa mensagem, para que a gente possa extrair de uma forma bem simples o que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer aqui. Eu vou sintetizar para não ficar extenso o vídeo. O Senhor Jesus Cristo está falando acerca de uma viúva que chegava diante do Senhor de um juiz, para que ela tivesse a sua causa resolvida. Mas esse juiz é um juiz egoísta, é um juiz mau. E ele fez pouco caso dessa mulher. Mas essa mulher continuou perseverando, a ponto de molestar aquele juiz. Então aquele juiz foi, julgou a causa daquela mulher, dizendo que ele só estava julgando a causa dela, porque ele não temia o Senhor, para que ela pudesse parar de molestar esse juiz. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele pega esse gancho e ele fala, tá vendo? Esse juiz mau, não temendo ao Senhor, todavia julgou a causa dessa mulher e ela foi recompensada. Agora imagine Deus, que é bom, não julgará a vossa causa? Não vos dará aquilo que vocês estão pedindo? Mas o legal de tudo isso, que o Senhor Jesus Cristo, no trecho final, ele vai dizer uma coisa muito interessante, que acaba não fazendo sentido com a mensagem de Lucas capítulo 18. Ele vai dizer, por acaso encontrará o Filho do Homem quando voltar a fé na terra? E o que uma coisa tem a ver com a outra? É claro que nós precisamos agora entender que Lucas capítulo 18, ele é uma perícope que está atrelada com o capítulo 17. No capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo está falando acerca dos adventos futuros. E ele está abordando ali, juntamente com os discípulos, que haveria um tempo em que Jerusalém seria destruída. Ele vai dizer, ó, aqueles que estiverem no campo, não retorne de hipótese alguma para buscar os seus pertences. Fica por lá, foge, vai embora. Em outro evangelho ele vai falar, ore para que a fuga de vocês não seja no sábado. E o Senhor Jesus Cristo, ele está usando também essa passagem, e pegando um gancho nessa passagem, ele já está falando também na sua volta. Ele fala de duas passagens, de dois acontecimentos em uma conversa. Por isso que muitos acabam não entendendo, confundindo as coisas. E o Senhor Jesus Cristo, ele fala, ó, o Filho do Homem virá, porque acontecerá como no tempo de Noé, os homens casavam, se davam em casamento, mas o único que foi encontrado justo foi Noé. Um homem que conseguiu, no meio de tanta corrupção, encontrar graça nos olhos do Senhor. Era um homem que perseverou na sua caminhada com Deus. Era um homem que se permitiu se envolver com o legado dos seus pais. E ele decidiu, então, se separar da corrupção. E o Senhor pediu para que ele fizesse a arca. Ainda não havia chovido sobre a face da terra. Imagina aquele homem construindo uma arca que era para flutuar nas águas, e nunca o povo tinha se deparado com águas. Então imagina que loucura. E o evangelho é assim mesmo. O evangelho ele é fora da caixinha. O evangelho não se molda aos padrões das perspectivas humanas. Ele sai totalmente fora. Por isso que
Para ser um crente, você precisa ter fé e você precisa estar alinhado com Deus, porque quando Deus ele fala com você, meu querido, você precisa estar realmente bem alinhadinho com ele, porque tem coisas que não é da sua cabeça, é o Senhor falando contigo. E aí o Senhor Jesus Cristo está falando, ó, que essas coisas vão acontecer, mas quando isso acontecer, quando o Filho do Homem voltar juntamente com os seus anjos e retribuir cada um segundo as suas obras, o Filho do Homem vai encontrar fé. E o interessante é que o livro de Mateus, os evangelhos, queridos, o Senhor está tratando aqui com discípulos. Pode perceber. O Senhor está falando de reino de Deus, né? Existem duas linhas teológicas, a arminiana e o calvinismo. Eles são antagônicos. Eles não conseguem se conversar, são óleo e água. Eles não se misturam. Porque ambos defendem uma visão totalmente diferente uma da outra. Um diz que o exercício da salvação é somente por Deus, e o outro diz que é Deus e o homem operando na mesma frequência. Mas existe um catalisador, porque a palavra de Deus ela não é confusa. A palavra de Deus ela não se contrapõe. Ela não é esquizofrênica. E existe um catalisador que une esses dois polos. E é o que eu acredito. E nesse trecho aqui, o Senhor está falando, né, que dois estarão juntos, um será levado e o outro será deixado. E aqui são irmãos na fé, queridos. Mas o que ficou para trás, ele perdeu a salvação? Não, nada disso. É que um perseverou e o outro não perseverou. Um conseguiu entrar no reino de Deus e o outro não. Anderson, você está falando besteira. Gente, mais para frente, eu vou começar a estratificar um pouco mais acerca dessa dispensação do reino de Deus, e vocês vão ver que o Senhor Jesus Cristo, em momento algum, ele está falando com o ímpio. O ímpio, ele é já uma carta fora do baralho, sabe por quê? Mateus capítulo 16, versículo 16, fala assim, ó, que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. O ímpio nem entra nisso aqui, nem entra na corrida da salvação, porque os evangelhos, o livro de Mateus, ele vai retratar ali sobre o reino de Deus. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, quando ele começa o seu ministério, ele vai falar sobre arrependimento para se conquistar o reino de Deus. E reino de Deus não tem nada a ver com vida eterna. E quando o Senhor Jesus Cristo ele está falando sobre, ele está fazendo uma analogia com a mulher, com a viúva insistente aqui, com essa mulher insistente, ele está querendo dizer o seguinte: persevere em oração. Porque cada vez mais o mundo vai começar a oprimir vocês. O mundo cada vez mais vai se tornar veemente, vai se tornar um cataclisma sobre a igreja. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não pense vocês que todas as coisas, toda a opressão do mundo, toda chacotinha, tudo que o mundo tem feito para calar a igreja, não pense vocês que isso vai ficar impune. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo que nós venhamos a perseverar em oração, porque o nosso Pai Celestial, Ele há de julgar as nossas vidas. Lá em Apocalipse fala que existe uma multidão de filhos de Deus que foram martirizados e estão debaixo do altar do Senhor, batendo palmas, com as suas mãos manchadas de sangue, pedindo para que o Senhor julgue as suas vidas, por causa da injustiça que eles passaram nessa terra. Eu acho muito legal esses pregadores que usam as escrituras sagradas e fazem analogias acerca, né,
de assuntos que, de certa forma, vai trazer um aconchego, uma melhora sentimental, mas muitos estão distorcendo as escrituras sagradas. Esse texto aqui, ele diz para que nós venhamos a perseverar em oração, para que possamos suportar a aflição que espera a igreja. Porque esse mundo é um mundo caído. Nós não somos desse mundo. Você pode até orar ao Senhor pedindo direção para que o Senhor prepare um emprego para você, que Ele, sabe, abra uma porta de emprego. Mas, queridos, não se trata sobre isso. Perseverar em oração, ela é muito mais abrangente do que simplesmente você perseverar em oração por uma cura, por uma porta de emprego, por um namoro. Isso vai passar. Mas agora, o que está em jogo aqui é a carreira que nos está proposta. A salvação ela é pela fé, mediante aquilo que Cristo fez na cruz. Mas agora, para se alcançar o reino de Deus, é preciso você correr uma carreira. Isso está imposto a nós. Perdão, isso está imposto a nós. Correr essa carreira está imposto a nós. Nós devemos perseverar, nós devemos orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor nos ajude a perseverar. Porque esse mundo é corrupto. As leis que estão sancionando para calar a igreja já estão começando. Na Coreia do Norte, na China, o evangelho não entra. Todavia entra pela permissão do Senhor, mas pela legalidade outorgada pelo homem, não. E isso já está começando a se ramificar aqui. Existem ideologias culturais que estão desfragmentando o homem, estão desestruturando o homem está ficando efeminado, a mulher está ficando fora do seu polo feminino. Agora estão querendo sancionar uma lei que o sermão dos pastores e todos aqueles que promulgam o evangelho de Deus, se forem pregações de cunho machista, se for pregações de cunho homofóbico, sofrerão uma coerção do Estado e acabou, ponto final. Estão querendo calar a boca da igreja. E a igreja nunca se opôs às ideologias de ninguém, cada um pode ser o que quer, mas todavia nós defendemos uma verdade e nós promulgamos essa verdade para a honra e glória do Senhor, porque o justo juiz haverá de voltar e julgar cada um segundo seus feitos e retribuirá cada um segundo as suas obras. Então, queridos, agora é o momento de nós perseverarmos em oração para que nós não venhamos ficar numa mornidão espiritual. Precisamos perseverar. Precisamos ser perseverantes nessa carreira que nos é proposta. Quantos irmãos na fé estão empurrando o evangelho com a barriga? Creia que o seu Senhor, Ele vai fazer justiça por você. Esse mundo é um mundo caído. É uma dificuldade tão grande de conquistarmos as coisas, uma dificuldade principalmente para quem é cristão, porque o cristão, ele vive uma vida conforme os reinos de Deus. O reino de Deus, e quando o reino de Deus ele tenta se incorporar nesse mundo, é um choque cultural muito grande. Por isso que é muita perseguição, por isso que é... Mas, todavia, nós precisamos continuar. Nós precisamos criar um ecossistema aqui. É difícil? É. O inimigo, a todo momento, ele tenta parar a igreja, mas não vai parar. Porque as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja, contra nós. Continue perseverando. Se o sistema, se o mundo tem tentado te calar, se coisas estão acontecendo para tentar desanimar você da fé, persevere em oração. Persevere, continue perseverando em oração, porque o Senhor, Ele não tarda. Em breve Ele há de fazer justiça. Em breve o Senhor há de fazer justiça por nós. A oração é um combustível
que o Senhor nos ensina a aplicar em nossas vidas para que nós venhamos a permanecer firmes e fiéis, de pé, sendo uma luz resplandecente para os homens que estão caminhando a passos largos da presença do Senhor. Persevere em oração, continue perseverando. Deus pode sim abrir uma porta de emprego para você. Deus pode sim curar você de uma enfermidade. Continue orando, continue batalhando, mas essa oração que o Senhor está nos ensinando aqui, ela não está dentro do contexto de perseverar por coisas transitórias, passageiras. Não. O contexto, eu preciso ser sincero com vocês, o contexto dessa palavra, ela diz respeito acerca de perseverança. Porque os dias são maus. O inimigo sabe que a vinda do Senhor está próxima. E sabendo disso, ele virá e operará com forças e investirá pesado contra a igreja de Deus. E se nós não perseverarmos em oração, nós vamos tombar. É sério, queridos. O negócio é sério. Sabe? Quando eu comecei esse canal no YouTube, o Senhor deixou muito bem claro para mim que eu deveria usar as redes sociais para não tentar ficar tocando no emocional das pessoas. Porque cada um daqueles que estão promulgando o evangelho, cada um vai ter que prestar conta daquilo que está dizendo para as pessoas. Eu vejo muitos líderes, muitos pastores, sabe, levando as pessoas a ficarem com seus olhos fitos nessa terra. Sabe? Irmãos, olha, eu estou rodeado de pessoas que se dizem cristãs. Quando você senta à mesa com elas, você não vê e você não ouve essas pessoas conversarem acerca daquilo que traz vida, daquilo que de fato sacia a nossa sede, que é a palavra de Deus. Eu vejo cristão falando de conquistas, falando de bens, falando de investimento, falando de criptomoeda, falando disso, aquilo, outro, mas não falam do evangelho de Deus. Falam de tudo, fofoca da vida do irmão, fala do outro, fala do discipulado, sai falando do discipulado, aquilo que era para ficar ali, sabe, intimamente. Eu vejo um monte de gente fofocando, oh, porque o irmão falou assim para mim, porque vazou. Gente do céu, o negócio é sério, Jesus está voltando. Se santifica mais, meu irmão, ora mais, persevera mais em oração, porque Cristo está às portas, meu amado. Não é porque nós estamos no finais de todas as coisas, nos finais de todas as coisas, nós estamos perto do tempo do fim, desde que o mundo é mundo, desde quando o Senhor Jesus começou a pregar, dizendo, arrependei-vos e convertei-vos que é chegado o reino de Deus, ali ele já começou a soltar o cronômetro. Que dali em diante, agora mais do que nunca, é momento de não estarmos mais com os nossos olhos fitos neste mundo. Jesus conta a parábola daquele homem que era rico, possuía muitas riquezas. E quando ele se deparou com o evangelho de Deus, ele vendeu todas as suas riquezas para ficar com aquela pérola. O evangelho de Deus se conquista com oração, se conquista com piedade, com ortodoxia, com ortopraxia, queridos. É consequência, sabe? É consequência, dinheiro é consequência. Tenha muito dinheiro, sim, para você ajudar os missionários, tenha muito dinheiro para você ajudar as pessoas, tenha muito dinheiro para você ajudar os seus vizinhos, para você ajudar os animais, para você, sabe, tenha muito. E eu faço votos para que você tenha muito dinheiro, que você seja rico, mas que de forma alguma os seus olhos se percam do Senhor Jesus Cristo. De forma alguma. Mas para isso, nós devemos lutar com as armas da nossa milícia, que é a leitura da palavra, que é a oração, a perseverança na oração, queridos. Porque o nosso anseio deve ser, sabe o quê?
O nosso anseio deve ser pelo reino de Deus. O nosso anseio deve ser pela injustiça que esse sistema mundano está provocando na vida de inocentes. Que a minha e a sua oração seja um clamor diante dos olhos de Deus, de pura perseverança, por aqueles que estão sendo, sabe, humilhados, por aqueles que estão sendo destruídos, por aqueles que estão sendo martirizados. Que a nossa oração seja essa. Maranata, hora venha, Senhor Jesus Cristo, venha com poder e com glória, venha julgar a nossa causa, Senhor Jesus Cristo, venha no nome de Jesus, sabe, fazer juízo contra os nossos algozes, contra a igreja. Essa deve ser a nossa oração. Amém, queridos? O contexto da palavra é essa. Nós precisamos tomar muito cuidado, amados. Por isso que tem muita gente orando por determinadas questões e nunca está acontecendo, porque não estão orando a palavra. Por isso que o diabo ele quer cada vez mais nos afastar da palavra, porque quando ele nos afasta da palavra, a gente fica cego, a gente começa a ouvir qualquer coisinha que estão falando por aí, e não é assim que funciona. Eu poderia simplesmente pegar essa palavra aqui e falar, tá vendo? Persevera em oração, persevera. Aquele carro vai chegar, aquela casa vai chegar, aquele namorado vai chegar, e não é nada disso, queridos. Não é nada disso. Jesus está nos ensinando que nós devemos perseverar. Quando ele estava prestes a ser entregue nas mãos dos homens, ele chamou Pedro, Tiago e João. Ele falou assim, não pudesses velar comigo nem por uma hora, não pudesse orar comigo. Estavam em batalhas, queridos. E se a gente não tiver pronto em oração, se a gente não tiver subalterno, em resignação, se nós não estivermos alinhados com o Senhor, em pura subserviência a Deus, nós vamos cair, nós vamos falir. Não conseguiremos correr a carreira que nos é proposta, a carreira da salvação. Amém? Que você possa perseverar em oração pela tua família. Não descolhe teus joelhos do chão, enquanto você não vê o seu marido sentindo desejo em buscar ao Senhor. E lembrando que a oração, ela não muda os outros, ela muda você. E quando você começa a ter atitudes diferentes, coisas diferentes vão acontecer na sua vida. Tá bom? Mulher que quer conquistar o seu marido para Jesus, a oração não muda ele, a oração muda você. E através da sua frequência, através da sua mudança, ele vai ver Jesus em você. E vai sentir o desejo de buscar Jesus Cristo. Existe uma frase que fala, pregue a palavra, se for preciso, use palavras. Seja você a personificação do reino de Deus nessa terra, através da oração, através da leitura da palavra de Deus. E você vai ver as coisas mudando. Nosso maior empenho em oração deve ser pela nossa salvação, queridos. Amém? Deus abençoe. Faço votos para que essa palavra permeie no seu coração, que você fique firme com Jesus, perseverando em oração até a vinda do Senhor Jesus Cristo, para que possamos então, no dia do tribunal de Cristo, quando o Senhor pesar na balança as nossas obras, nós venhamos então ouvir da boca do nosso Mestre: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Como vai ser glorioso esse dia, como vai ser maravilhoso esse dia, queridos. Quando nós ouvirmos isso da boca do nosso Mestre, nós diremos como naquela canção, vai valer a pena, vai valer a pena. Aí você vai poder bater no peito e dizer, como foi bom ter buscado o reino de Deus. Como foi bom não ter perdido tempo com as coisas materiais, com as coisas efêmeras, transitórias, passageiras. Como foi bom, aleluia. Persevere, meu querido,
persevere em oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo está à porta. Por acaso o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai, encontrará fé na terra? Eu nunca vi pessoas que não oram, pessoas que não anseiam pelo reino de Deus, terem fé. Uma fé robusta. Uma fé que agrada ao Senhor. Reflita. Que nós venhamos a refletir isso. Faço votos para que essa palavra ela se torne frutífera no seu e no meu coração. Deus abençoe.